Oi pessoal, bom dia. Diazinho começou a ensolarar depois de um dia inteiro de chuva. Hoje eu quero falar sobre processos e, para ser bem didática, eu quero usar meu pezinho de morango como exemplo. Então, olha só esse pezinho de morango. Aqui a gente tem uma florzinha, dá pra ver? Que nasce assim, perde as suas folhinhas e depois vai desenvolvendo. Não sei se vocês sabem que é assim que se desenvolve um morango, olha só. Da florzinha, vai desenvolvendo um morango até virar isso daqui, olha. Que coisa mais linda. Então, só que esse processo, ele leva tempo, né? Eu abri aqui na Nova Almeida Atualizada o livro de Tiago, capítulo 1, versículos 2 e 3, que eu quero ler. Meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. E é sobre essas provações que eu estou chamando de processos. Esses processos estão demonstrados na Bíblia ao longo de toda ela, né? E às vezes a gente acha que é só a gente que está passando por uma situação difícil, por um processo difícil. E às vezes quando a gente pega a Bíblia para ler, a gente vê que os nossos processos às vezes são muito pequenos, perto do que Deus pede para algumas pessoas na Bíblia. Por exemplo, a gente tem o processo que Noé foi convidado por Deus a passar. Imagina ficar 40 dias dentro de uma arca sem pisar na terra, sem contar as humilhações que ele deve ter passado das pessoas chamando ele de doido por estar construindo um barco daquele num lugar daquele. Falar também de Jó, de Sansão, de Davi, o próprio Paulo e o maior de todos os processos que a gente viu alguém passar na Bíblia, o próprio Jesus, que teve que sofrer tanto para alcançar um propósito maior, o propósito que ele veio cumprir aqui na Terra. Então, às vezes a gente acha que é só a gente que está passando um processo difícil, mas quando a gente pega a Bíblia e vê os homens que passaram e as mulheres que passaram processos tão difíceis, mandados por Deus na Bíblia, a gente consegue ver os nossos processos até pequenos. E outra coisa que é muito importante a gente ter em mente é que os nossos processos nos aproximam do nosso propósito. E através dos nossos processos, Deus desenvolve em nós a fé, a paciência e as qualidades que um verdadeiro cristão deve ter. Então, como está escrito lá no livro de Tiago, que nós tenhamos alegria nos processos que Deus nos dá para passar. É claro que nós somos fracos, nós não conseguimos passar por tudo sozinhos, mas o Pai corrige aquele que ama, e Deus não vai dar para a gente uma prova maior do que aquela que a gente consegue suportar. Então, se você está passando por um problema muito difícil, peça a Deus força, porque os processos que Ele nos dá é para nos ensinar a ser filhos melhores e agradar melhor a Ele. E lá na frente, você pode até não entender agora por que você está passando por esse processo, mas lá na frente, Ele que te deu o processo vai te mostrar o porquê de ter te passado essa prova, para você conseguir ser aprovado e ter alguma qualidade cristã maravilhosa, necessária e útil para você melhor servir a Ele, melhor adorar a Ele, melhor louvar a Ele e para que você esteja mais perto das portas do céu, que é o nosso grande objetivo aqui na Terra. Pense sobre isso. Os seus processos te aproximam do seu propósito com Deus. Que Deus abençoe o nosso dia. Um beijo.